Vamos despertar para uma nova realidade, que essa luz possa tocar aí o seu coração. Sejam bem-vindos. Bom dia, Kellen, tudo bem? Dri. Gente, vocês me ouvem bem? Tá dando para me ouvir bem? Vão me falando aqui no chat para eu saber se o som tá chegando legal aí para vocês. E essa live aqui pode mudar a sua realidade. Então eu quero transmitir aqui alguns conceitos importantes para a gente falar de alguns assuntos que eles se interconectam, e você vai entender aqui um pouco mais também desse trabalho que é o Eu Me Permito, para que você decida se é para você, se é o seu momento e tudo que ele pode proporcionar para sua vida, tá bom? Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Obrigada por responderem aqui. Gente, então eu quero começar, a gente vai falar sobre a cura através da energia. Mas o que é energia? Para pensar um pouquinho, o que é energia? E grande parte de vocês que me acompanham aqui são terapeutas energéticas. Tem pessoas que também me acompanham que não são terapeutas, que são de outras áreas, mas tem uma boa galera aqui que é o pessoal da terapia holística, das terapias energéticas. Então vamos pensar um pouquinho, tudo no nosso universo é energia. Por que a gente faz tanto mistério com o reiki, por exemplo, que é uma energia que o reikiano transmite através das mãos? Por que será que as pessoas têm tanto, assim, fazem tanta confusão com relação à energia? Mas se a gente for parar para analisar, tudo no nosso universo é energia. Essa cadeira que eu estou sentada aqui, talvez você esteja sentada aí me assistindo, objetos que você tem nas suas mãos, as suas roupas, tudo isso é energia. A matéria é uma forma de energia, o nosso corpo é energia. Então a energia, ela tem formas diferentes de se apresentar, mas tudo é energia. E tem aquela frase que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente não perde a energia, ela se transforma, ela pode se transformar. E eu quero colocar aqui um outro ponto que talvez algumas de vocês nunca tenham pensado sobre isso. Mas energia é também informação. Isso mesmo, energia é informação. Então tudo que existe carrega uma energia e também uma informação. Como assim uma informação? Então assim, eu vou dar o exemplo falando de um floral que a gente tem falado lá no nosso grupo, que é o Holly, tá? Muitas de vocês aqui já conhecem os florais de Bach, então eu vou dar o exemplo por isso daqui e aí você leva isso para outros conceitos aí, tá? Então, existiu um médico lá nos anos 30, que foi o Dr. Bach, que na trajetória dele, ele fez a descoberta das essências florais. Ele foi o pioneiro nessa descoberta dos florais. E dentre as 38 essências que o Dr. Bach descobriu, uma delas é Holly, que é essa florzinha aqui, tá? E a gente até comentou lá no grupo ontem que o Holly é a flor da árvore do azevinho, que carrega uma informação, que é a informação do amor divino. Então, olha só, acabei de falar que ela carrega uma informação. Então, quando a gente faz uso do floral Holly, nós estamos fazendo um tratamento energético, tem uma energia e nós estamos recebendo uma informação, a informação que a energia de Holly carrega. Então nós estamos recebendo essa informação. Informação é a mesma coisa que frequência. Então isso significa que essa flor, ela tem uma frequência, entende? O que é frequência? A frequência é a vibração que um objeto, que algo vibra. Nós estamos agora vibrando numa determinada frequência, então nós temos uma vibração.
isso transmite uma informação. Então, o tempo todo você está transmitindo uma informação para o entorno à sua volta por conta da sua vibração. Isso é uma forma que a sua energia se manifesta, entende? Então, você transmite uma informação o tempo todo. E tudo fornece também uma informação. Então, nesse exemplo, o Holly fornece uma informação que, no caso, é a informação do amor divino. É um amor puro, um amor que não julga, um amor que não tem e se, mas é um amor puro, tá? Então, essa é a frequência de Holly. Então, quando a gente, por alguma razão, se afasta do amor divino, a gente pode utilizar a informação do Holly para a gente voltar a essa sintonia com o amor divino. Olha só que interessante. Então, quando você também convive com pessoas que estão aí à sua volta e elas carregam uma informação, você está recebendo o tempo todo essa informação. Ao mesmo tempo, você está emanando uma vibração para essa pessoa. Então, nós estamos o tempo todo afetando e sendo afetados pelo meio à nossa volta. Então, a pergunta também é: como você quer afetar o meio à sua volta? Com qual energia você quer afetar? Lembrando que você é 100% responsável por aquilo que você emana. Não é o que o outro fala que fez você se sentir com raiva, chateada, magoada e agora, por causa dele, que você está vibrando nessa frequência baixa. Não, a responsabilidade é sua, é você que precisa cuidar da sua energia. E aí usar o que acontece fora, de repente uma fala do outro, como um caminho de aprendizado de você mesma, tá? E os nossos pensamentos, gente, por mais que eles não tenham forma, né, assim, na nossa mente, eles estão criando o tempo todo. Pensamento é energia e eles criam a matéria. Tudo isso que está criado aí à sua volta surgiu porque antes teve um pensamento. Então, o que nós pensamos emana uma frequência e que vai criando a nossa realidade, tá? Então, dependendo do que a gente está pensando, a gente está criando uma determinada realidade. E se a gente quer modificar o que está acontecendo na nossa vida, a gente precisa olhar para esses pensamentos e ajustar esses pensamentos. E agora um outro ponto, a gente é também 100% responsável por tudo aquilo que a gente pensa. Não ache que o fato de você pensar, ter um pensamento negativo, que não está fazendo mal nenhum para o todo, isso está impactando diretamente você e o todo à sua volta o tempo todo. Então, quando a gente tem pensamentos negativos, e pensamentos negativos podem ser diversos, tá? Podem ser com relação a si mesma, pensamentos de menos-valia, de não confiar em si mesma, pode ser com relação ao outro, pensamentos que levam você para uma baixa vibração, tá? Então, esses pensamentos, eles criam o que os físicos quânticos chamam de antimatéria, tá? Que é a mesma coisa que a gente pode chamar também de miasmas. Você já ouviu falar essa palavra, miasmas? E o miasma é como se fosse uma mancha, uma sujeira que fica ali no nosso perispírito. O que é o perispírito? É como se fosse uma parte assim que está entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Então, toda a informação, ela passa pelo perispírito, como se fosse um filtro de informação. Então, quando o seu espírito precisa mandar uma mensagem para o seu ego, ela passa ali pelo seu perispírito. É a mesma coisa quando o seu eu físico, o seu corpo físico precisa mandar uma mensagem para o espírito, passa por esse, como se fosse esse outro corpo, que é o perispírito, tá? Então, imagina, se esse corpo, ele está sujo, porque eu tive muitos pensamentos negativos e aí eu sujei esse meu perispírito, como é que vai passar a informação? Você concorda comigo que essa informação, ela sofre uma deformação, ela não consegue chegar de forma pura porque está todo ali cheio
né, de miasmas, que são essas impurezas, essas manchas. Então é isso que vai acontecendo. Com o tempo, se a gente não faz uma reorganização interna de limpar isso que sujou no perispírito e modificar a nossa forma de agir daqui para frente, a gente vai perdendo essa conexão entre corpo e espírito. Isso vai levando a gente para um sofrimento e adoecimento, tá? Então, quanto mais eu estou com esse canal limpo, mais eu consigo ter acesso do meu corpo com o meu espírito. Então, eu consigo acessar as informações do divino, do eu superior, e a minha vida flui e as coisas fazem sentido e eu não preciso sofrer e eu consigo sustentar o estado de saúde, de bem-estar, de alegria, tá? Então, olha a importância, gente, da gente olhar para os nossos pensamentos, o como a gente está vibrando. E aí acontece que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Meu Deus, mais de 60 mil pensamentos por dia. Você já parou para pensar sobre isso, né? Então, quer dizer, muitos dos pensamentos que nós temos ao longo do dia, nós nem temos consciência que eles estão acontecendo, tá? E da onde vêm os pensamentos? Como é que eles surgem aí na sua cabeça? Da onde isso tá vindo? Né? Vem do nada? Os pensamentos, eles vêm, em geral, tá? A grande maioria dos pensamentos, eles vêm da nossa programação mental, tá? Então, claro, tem fatores externos, né, que também influenciam, mas grande parte dos pensamentos, desses 60 mil pensamentos que você tem por dia, eles estão vindo da sua programação mental, daquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, da sua infância principalmente, que foi internalizando dentro de você verdades, tá? E aí eu vou eu vou expandir um pouquinho esse assunto, tá? Porque assim, a gente fala, por exemplo, que o nosso sistema de crenças, a nossa forma de pensar foi constituída, a base veio lá da nossa infância, tá? E sim, isso é real. Mas tem coisas que a gente já traz na nossa alma, que é coisas que a gente vem carregando ao longo das nossas existências, tá? Eu acredito em vidas passadas, então eu tô considerando esse conceito aqui, tá bom? Se você não acredita, você releva aí isso que eu tô falando e veja como que isso faz sentido aí pra você. Mas a gente traz na nossa alma questões, crenças, de coisas que a gente já vivenciou em outros momentos, em outras existências, em outras dimensões. Então a gente já chega aqui com um pré-conceito, com um pré-sistema de crenças. E aí e o Dr. Bach inclusive fala disso, né? Que a gente nasce na família perfeita, que vai conseguir acionar em nós determinados mecanismos que vai fazer a gente relembrar quais são aquelas questões, aquelas feridas, aquelas dificuldades que estão gravadas ali na nossa alma que a gente precisa curar, tá? Então, por mais que a gente fica ferido, magoado com a nossa família muitas vezes, eles foram, né, os pais foram perfeitos para conseguir ativar em nós aqueles mecanismos que já estavam lá, só precisavam ser relembrados para que eu lembrasse, puxa, é isso mesmo que eu vim fazer aqui, eu preciso curar essas feridinhas aqui, tá? Então a gente já tem um sistema pré-estabelecido e a gente vai vivenciando na infância experiências que vão trazendo isso novamente à tona para a gente poder curar. E outra coisa é que, assim, se você tem um problema hoje, uma dificuldade hoje, não vai adiantar muito você ficar adiando a solução disso, fingir que isso não existe, querer tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque quando você morrer, as coisas não vão simplesmente desaparecer, né? Porque às vezes tem pessoas que pensam que a morte é a solução. Então morreu, acabou, vou dar um reset lá, vou começar do zero. E não é assim. Quando você morre, você leva tudo que está aqui agora. Não vai mudar só porque você morreu, entendeu? Você vai levar tudo isso para a próxima dimensão, para outra encarnação. Então, que tal começar a olhar para isso agora, né? Não adianta você ficar arrastando, tudo bem, você tem a eternidade, né? Mas, enquanto não resolve, fica sofrendo. Então, se a gente vai começando a olhar para isso,
a gente vai curando e, né, as próximas existências vão ficar cada vez melhor, né? Eu até brinco, eu falo assim, eu já estou trabalhando aqui para a próxima existência, né? Já estou fazendo um trabalho aqui que vai reverberar lá na próxima existência. Bom, então eu queria considerar esse ponto aqui também, tá? E aí eu trago a proposta no meu trabalho do cuidado energético diário. Esse cuidado energético diário, ele surgiu recentemente na minha vida, tá? Então eu trabalho há muitos anos com a prática de cura energética, terapias. Eu faço isso já há alguns bons anos, eu comecei esse processo lá em 2009, desde então eu venho trabalhando com isso, mas que se tornou algo extremamente profundo, extremamente vital na minha vida, foi bem recentemente, foi mais pro finalzinho do ano passado, tá? No segundo semestre do ano passado que isso se tornou mais realmente assim, não, eu preciso desse cuidado diário. Eu comecei a compreender, assim, eu já tinha esse entendimento no racional, mas eu comecei realmente a despertar esse entendimento no nível emocional no ano passado, tá? De que o cuidado energético diário, ele é tão importante quanto o cuidado físico diário. Então, todos os dias, você precisa ter alguns cuidados com o seu corpo físico, como se alimentar, dormir, né, ter um sono adequado, você escovar seus dentes, tomar banho. Então, você não toma banho só de vez em quando, só quando você tá afim, só quando você tá com vontade. Não, você toma banho todo dia, espero eu, né? Se não, não sei não, hein? Mas, enfim, eu acho que você toma banho todo dia, não é? Escovar o dente também e se alimentar. Então, nós precisamos de alguns cuidados diários com o nosso corpo. E acontece que a gente não dá essa mesma importância para o cuidado com a nossa energia. E o que é a nossa energia? É a parte de pensamentos e sentimentos, tá? Isso envolve o nosso sistema energético, tá? Assim, de uma forma bem resumida, são os corpos sutis mais próximos do físico, é a parte mental e emocional. Existem outros, tem também a parte espiritual. Mas esse cuidado energético, né? Então, se a gente for pensar num sistema holístico, o que a gente vai precisar tratar? O holístico não cuida do todo? Corpo, mente, emoções e espírito. Então, a gente precisa trabalhar isso diariamente, tá? E não só de vez em quando. Então, eu entendi isso. E quando eu comecei a fazer esse cuidado energético diário, muitas coisas mudaram na minha vida, tá? Isso não significa uma vida perfeita, significa uma vida que começa a ir por um caminho diferente, onde existe mais sustentação de felicidade, mais alegria, mais propósito, mais significado, mais calma, enfim, tudo aquilo que está ligado com o divino, com o eu superior, tá? Então isso tem ficado muito mais fácil para mim. E disso nasceu o Eu Me Permito, que é um programa para quem quer receber esse tratamento diário, para quem quer cuidar da mente, do espírito, das emoções diariamente, fazendo esse processo de cura, né? Não deixar tudo amortecido, escondido lá dentro de si, mas estar no processo de autodesenvolvimento para que essa cura vá acontecendo mais rapidamente, né? E a gente vá limpando essas coisas que a gente precisa limpar, tá? Então, por isso que eu acredito na importância desse cuidado energético diário, e é daí que nasceu o Eu Me Permito, que é um programa de tratamento energético diário, tá bom? E dentro do Eu Me Permito, eu trabalho com uma ferramenta, eu trabalho muito com a minha intuição e com uma ferramenta energética que se chama desprogramação neurobiológica, tá? A desprogramação neurobiológica é uma energia, como tudo no universo é uma energia. E essa energia, ela tem a capacidade de trabalhar dentro das nossas células, onde estão gravadas todas as informações de tudo o que existe e existiu e existirá no nosso sistema. Então a gente tem essas informações que a gente traz das outras vidas, que tem lá o nosso sistema de crenças, a nossa forma de pensar, tudo isso está gravado nas nossas células, está gravado no nosso corpo todo.
a gente carrega essa informação. Então, a desprogramação neurobiológica, ela faz o quê? Ela vai atuando no meu sistema para que eu consiga ir como se fosse amolecendo, dissolvendo essas crenças limitantes que estão me fazendo patinar na vida, tá? Então, essas formas de pensar que eu criei, que eu enraizei, que eu já fico lá batendo cabeça na vida, agindo sempre daquele jeito e, né, criando conflitos, ela vai ajudando a dissolver isso do nosso sistema celular, tá? Então, como se limpando, promovendo essa limpeza, ao mesmo tempo que ela traz uma ampliação da nossa consciência. Então, é como se eu fosse lá um cavalo usando um cabresto, e aí eu só olho para frente, né? Só tô olhando ali, não sei o que tem do meu lado, não sei o que tem à minha volta. E aí é como se a desprogramação fizesse isso, ó. Nossa, olha quantas possibilidades existem que eu não estava vendo. E aí eu começo a ver novas possibilidades. Então eu começo a criar novas conexões neurais, a fazer as coisas de uma forma diferente e a reinstalar um novo sistema de crenças que passa a funcionar de uma forma muito mais benéfica para mim a partir de agora. Ah, Karine, isso acontece instantaneamente? Não, isso é um processo, tá? Eu acredito em processo, não acredito em fórmulas mágicas. Então, o trabalho com a desprogramação também é um processo. E aí, dependendo do que precisa ser tratado, do assunto que está sendo trabalhado, cada pessoa sente de uma determinada maneira, depende de quanto tempo está carregando essa crença. Você já parou para pensar que às vezes você se torna tão ansiosa na busca de um processo, você não tem nem a paciência de esperar que os resultados comecem a surgir? Às vezes as pessoas buscam uma fórmula mágica, elas vão, eu vou tentar essa nova ferramenta aqui, vou tentar essa terapia, e elas ficam lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vi resultado, e elas abandonam, sem pensar que tem coisas que estão sendo limpas, que vem lá de outras encarnações, que talvez ela esteja carregando há 10 mil anos e aí ela quer 3 meses já ter o resultado de tudo resolvido na vida dela. E não é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa também ter a paciência com a gente, porque tem coisas que são muito, muito, muito profundas e tem um tempo para que aquilo possa começar a trazer, né, essa mudança visível, porque a gente está passando no início por uma mudança ainda invisível, tá? De algumas coisas. Tem coisas que já começam a surgir mais rapidamente, que eu já consigo perceber esse movimento. Só que tem outras que são muito mais profundas para mim, que eu vou demorar meses, talvez, para começar a ver o resultado, tá bom? E aí, como você sabe se você está perdendo o seu tempo ou se realmente aquilo só precisa de um tempo para conseguir aparecer o resultado? O coração, gente, ele é o nosso guia, tá? Se você conseguir se conectar com o seu coração, você vai saber o que fazer. Acontece que muitas vezes a gente não consegue se conectar por conta desses miasmas que nós carregamos, e aí essa conexão entre espírito e corpo, ela fica ali com, né, como se fosse um delay, como se fosse ali uma internet que tá falhando, sabe? E aí, horas funciona, não funciona, né? Caiu a conexão, e aí a gente precisa, né, voltar a ter essa conexão, tá? Que a nossa vida vai ficar muito mais fácil quando isso acontece. Bom, então, gente, alguma dúvida da desprogramação neurobiológica? Vocês entenderam? Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui pra mim, tá bom? E aí eu quero falar um pouquinho agora da radiestesia e radiônica, tá? O que é radiestesia e radiônica? A radiestesia e radiônica é uma outra ferramenta energética milenar, usada, né? Não vou saber precisar agora, mas mais de 3 mil anos, com certeza, talvez mais do que isso. Ela foi usada inicialmente para se encontrar onde existia água potável para que as pessoas pudessem cavar os poços artesianos. Então é uma ferramenta milenar, tá?
e não tem nada de místico, de mágico na radiestesia radiônica. É uma ferramenta energética, tudo no nosso universo é energia. E rapidamente aqui como é que funciona a radiestesia e radiônica. Então, são duas ferramentas. Radiestesia é uma coisa, radiônica é outra coisa. Então, a radiestesia é uma ferramenta de medição. Ela mede, ela traz uma informação. Nós usamos na radiestesia o que nós chamamos de pêndulo, tá? E para quem conhece, né, enfim, já vai saber o que eu tô falando. Quem não conhece, então só para vocês terem uma noção, tá? Então, na radiestesia, nós usamos um pêndulo. O pêndulo é um instrumento de medição de um campo eletromagnético. Então, lembra que eu falei que tudo é energia, tudo emana uma vibração. Então, tudo tem um campo eletromagnético. Essa cadeira que você está sentada emana um campo eletromagnético. Você está emanando um campo eletromagnético, né? E tudo que existe à nossa volta tem um campo eletromagnético. Então, o pêndulo, ele vai fazer a leitura de um campo eletromagnético, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente realiza, né, a radiestesia, o radiestesista, ele faz uma pergunta para esse campo eletromagnético e o pêndulo responde a essa pergunta. Tá bom? Quem não sabe nada de radiestesia, quiser fazer um teste, comprar um pêndulo, você pode comprar qualquer pêndulo. No shopping você acha fácil, em lojas de produtos esotéricos você acha baratinho o pêndulo, tá? E aí você vai convencionar na sua mente, né, o sim e o não. Então pode ser, por exemplo, ele ir para frente e para trás ser o sim e girar e mexer assim não. Eu gosto de fazer ele girar. Então quando gira no sentido horário representa sim. Quando gira no sentido anti-horário, representa não, tá? E aí você pode fazer alguns testes com alguns objetos, até ver, esse alimento aqui faz bem para o meu sistema, né? Ele vai mostrar sim ou não. E a gente pode identificar várias coisas num campo eletromagnético, tá? Então, a radiestesia funciona assim. Nós identificamos uma informação dentro de um campo eletromagnético usando o pêndulo para isso. O pêndulo só responde sim ou não, tá? Então, não adianta fazer uma pergunta, né, que não tenha resposta sim ou não. Então, ele é sim ou não, tá? Então, ele vai mostrar e ele identifica, ele nos conduz também para o que precisa ser trabalhado, né? Então, se a gente tem uma pergunta assim, onde que a energia precisa atuar? E aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, uma mesa que tem vários itens, e aí ele vai mostrar onde a energia precisa atuar. Então, a radiestesia é isso, eu uso um pêndulo que vai, dentro de um campo eletromagnético, trazer uma informação, sim ou não, tá? E a radiônica, ela é uma ferramenta de cura, tá? Onde a gente desbloqueia energia. Então, a gente une geralmente os dois, a radiestesia identifica e a radiônica geralmente a gente trabalha em conjunto com cristais e a gente, né, utiliza ali um cristal ou um gráfico, por exemplo, tem vários gráficos na radiônica e aquilo emana uma vibração, emana uma informação que vai, no caso, atingir a pessoa que precisa daquela informação, tá? E aí... né, não sei se está ficando muito complexo isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aqui. Mas eu vou dar um exemplo do que nós vamos fazer nessa 7ª edição do Eu Me Permito, tá? Eu falei para vocês que o Holly carrega uma informação, certo? Uma informação do amor divino. Você pode fazer uso do floral, tá? Se você quiser ir lá na farmácia de manipulação, pedir para manipular um floral do Holly e tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, você está recebendo essa informação e vai trazer o equilíbrio do amor divino para você, tá bom? Agora, e aí alunas de florais, abram os ouvidos, não sei se todas já sabem disso que eu vou falar aqui, mas você não precisa necessariamente tomar o floral para receber a informação do floral, tá?
Então, tomar o floral é uma forma de receber a energia do floral, mas não é a única. Entenda que isso é uma informação, essa informação está no inconsciente coletivo, todos podem ter acesso a essa informação. Então, eu posso, através da radiestesia e radiônica, enviar a informação do floral Holly para que ela atue nas células das pessoas que estão participando, obviamente, né? Então, nós vamos fazer isso dentro do Eu Me Permito nesta 7ª edição. Por quê? Porque a gente vai trabalhar uma edição focada nesse assunto de sintonia com a criação, né? Com a criação, com algo maior, com o Eu Superior. Então, a gente vai atuar também com a informação desse floral e o grupo não vai precisar tomar o floral. Por quê? Porque eu vou fazer o envio energético da frequência do Holly para todas as células do seu corpo através da radiestesia radiônica, tá? Muito bem. Então, aqui só para brevemente falar para vocês o que é radiestesia radiônica e por que eu estou contando isso. Porque dentro desse programa Eu Me Permito, eu atuo com todas essas ferramentas. Então, é a minha intuição, a desprogramação neurobiológica e a radiestesia radiônica, tá? E aí, tem uma coisa que a gente em radiestesia chama de mesa né? Existem milhares de mesas radiônicas. E a desprogramação tem também uma mesa da desprogramação, tá? E aí, só para vocês conhecerem aqui, às vezes eu posto ela aqui nos meus stories, né? Então, essa daqui é a mesa da desprogramação. Então, para vocês conhecerem, vejam que lindo, né, gente? Então, aqui, cada um desses elementos que vocês veem tem um significado, tá? Então, como que a gente sabe o que vai ser trabalhado? É o pêndulo, durante o atendimento, ele vai guiando a gente para a ferramenta que precisa ser trabalhada. E aí o pêndulo para ali, começa a girar naquela ferramenta e eu sei que é aquela ferramenta que precisa ser trabalhada. E aí eu ponho um cristalzinho em cima e o cristal manda a energia para desbloquear a energia naquele sistema, tá? Então, é como se a mesa ela fosse contando uma historinha pra gente, tá? Então, aqui a gente trabalha muito a parte física, órgãos, tá? Aqui muito a parte de sistema de crenças. Essa parte aqui da mesa trabalha diretamente nas crenças, tá? E aí tem várias coisas aqui, uma parte mais das emoções. Aqui tem como a roda da vida, né? Então, várias áreas da nossa vida. Sistema de chakras também. Aqui tem o biômetro de Bovise, onde a gente trabalha também o equilíbrio da nossa frequência, e, enfim, e várias informações que a mesa vai trazendo para a gente durante o atendimento. E aí o que acontece, né? Então, durante o atendimento com a mesa da desprogramação, a gente ancora a energia da pessoa que está recebendo aquele tratamento na mesa. Então, como que a gente sabe para onde essa energia está sendo enviada? Essa energia está sendo enviada para a pessoa que foi ancorada na mesa, tá? E aí pode ser que na sua cabeça, quem não conhece muito do assunto, fala, nossa, coisa esquisita, né? Não, eu vou te mostrar que não é nada esquisito. Se você tem um parente que está no hospital internado, o que você faz? Você não manda uma oração para essa pessoa? Você não reza, não faz uma vibração, não tem um pensamento elevado para que essa pessoa se cure? Pois é, isso é uma energia que você está emanando para aquela pessoa. Imagina se a energia vai chegar lá no hospital, procurar, deixa eu ver, onde que está o fulano de tal, né? Aí de repente a energia fica confusa, e agora? Para onde eu vou? Não é assim. Energia tem direção, é direcionada por aquele que envia a energia. E nós fazemos isso automaticamente. Quando você tem um pensamento de raiva contra alguém, você está direcionando essa energia para a pessoa e para você também. Porque tudo que vai, volta. Tanto no bem quanto no mal, tá? Então, quando você faz uma oração, você está emanando aquela vibração para aquela pessoa. Tem endereço, energia tem endereço, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Essa energia tem um endereço, o endereço das pessoas que estão participando do programa. E ela vai para essas pessoas, tá? Então, é assim. Então, a gente, diariamente, eu faço esse tratamento energético e cada dia nós temos um tema para tratar.
Então, no exemplo que eu dei aqui da pessoa adoecida, vamos supor que ela está, né, com um câncer no rim. Você vai enviar essa energia com o objetivo, né, que ela tenha a cura para o câncer no rim. Então, tem um endereço e um objetivo. Obviamente, você não vai rezar para a pessoa e falar assim, que ela cure o coração, né? Por quê? Porque a doença está lá no rim. Então, você vai ter uma intenção para aquela energia que você está mandando. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente dá uma intenção para aquela energia. E cada dia, cada sessão que eu faço durante os 28 dias do programa, né? Cada edição dura 28 dias, a gente tem um tema onde a gente pede para aquela energia atuar. Entende? Então, cada dia tem, apesar de ser né, o mesmo tratamento ali, um tratamento energético, todos os dias ele tem um objetivo específico, tá? Então, a gente tem um tema central que a gente trabalha a cada edição e dentro daquele tema central a gente tem subtemas que fazem, né, que a gente vai distribuindo esses atendimentos dentro desse tema central, tá? Então, só para dar um exemplo, a gente acabou de encerrar a edição do merecimento. Então, nós trabalhamos a gente abriu o coração para o merecimento. Nós trabalhamos autenticidade, por exemplo, merecer ser quem eu sou. Então, só para você ter um exemplo, né, de que cada dia a gente trabalha numa sessão específica dentro de um tema central. E aí a energia, ela tem endereço e objetivo. Então, ela vai atuar no seu sistema para aquele objetivo, para aquela pessoa, entende? Tá? A energia é maravilhosa, né? Então, é direcionar realmente, tá bom? E o que é possível tratar com essa energia, com esse tratamento, com o eu me permito, né? Onde inclui todo esse processo com a mesa, com a radiestesia, com a desprogramação, com a minha intuição. Gente, é possível tratar qualquer coisa, porque tudo é energia. Então, qualquer assunto pode ser tratado, não tem limites, tá? Eu posso tratar alguma questão mais emocional, posso tratar um comportamento, posso tratar alguma questão que está instalada no corpo físico, posso tratar uma relação que não está funcionando, então eu quero me relacionar melhor com aquela pessoa. Então, tudo pode ser tratado, tá bom? A pessoa precisa estar presente? Acho que já deu para entender aqui, com tudo isso que eu falei, que não precisa estar presente, tá? Então, eu acho que a grande, né, assim, diferencial desse programa, que eu acho muito incrível, é que as pessoas não precisam parar a rotina delas para receber esse tratamento. Da mesma maneira que a pessoa lá no hospital, que está acamada, que de repente está entubada ou inconsciente, não precisa saber, ela não precisa parar, ir lá, né, fazer uma videoconferência, ou você ir lá no hospital para mandar energia, você simplesmente fazendo uma oração, ela está recebendo essa energia, é a mesma coisa aqui. Então, no dia a dia, durante o Eu Me Permito, você não para a sua rotina. Você vai, né, fazer tudo o que você faz, acordar, ter a sua rotina matinal, fazer suas coisas, trabalhar, e você não precisa parar. Esse é o meu trabalho, então eu vou ter o meu momento do dia para fazer a entrega do Eu Me Permito. E você vai receber esse tratamento, tá? Então a pessoa não precisa estar presente, não precisa parar a rotina para receber, não precisa fazer videoconferência, nada, segue a rotina normal, tá bom? Bom, outra coisa que eu queria trazer aqui é como que a energia atua à distância. Atua dessa maneira que eu falei. Então, assim, em termos... Essa coisa de pensar em relação a tempo e espaço é algo da nossa terceira dimensão, tá? Mas nas outras dimensões não existe tempo e espaço. Então, vou dar um exemplo que acontece, né, bastante. Às vezes a pessoa se inscreve, tem pessoas que já estão inscritas para essa 7ª edição. Tem pessoas que já começam a sentir alguns movimentos acontecendo antes de começar, né? O programa vai começar quarta-feira que vem, dia 22. Tem gente que pode ser que já sinta movimentos acontecendo. Por quê?
Porque não existe tempo e espaço. Às vezes ela está recebendo uma sessão que vai ser feita no futuro, né? É meio louco a gente pensar isso com a nossa mente tridimensional, mas é assim que acontece. Então a energia atua em múltiplas dimensões, ela atua em qualquer tempo e espaço, então inclusive tem sessões que eu sinto bastante durante o envio ali energético, né? Porque quando a gente está encerrando a sessão, eu verifico se as pessoas precisariam de mais sessões para serem trabalhadas dentro daquele tema. Geralmente mostra que sim, como se uma sessão só não fosse o suficiente, tá? Então geralmente dá que precisa de mais. Aí vamos supor, aqui na mesa eu consigo identificar. Então de repente o campo mostra aqui para mim que seriam necessárias fazer mais 7 sessões para esse tema. Vamos supor que a gente está trabalhando lá o merecimento da prosperidade, que foi o tema que nós trabalhamos na última edição. E aí eu estou encerrando a sessão, acabei de enviar energia para esse assunto e o campo mostra, olha, ainda precisa de mais energia para esse assunto. E aí eu identifico aqui, quanto mais? Quantas mesas eu precisaria fazer aqui para as pessoas receberem o que elas precisam? E aí o campo vai mostrar o que precisa para aquele assunto, tá, gente? Já teve situações de mostrar que precisaria de mais uma mesa e já teve casos de precisar de mais de 1000, tá? Em geral, fica assim na faixa entre 10, 15, tá bom? Mas depende do assunto, depende do grupo que está recebendo, tá bom? Então, o que acontece? Eu consigo, naquele momento que eu estou fazendo a sessão, enviar essas sessões sem precisar repetir lá 10, 15, 20 vezes, né? Então, essa energia é enviada automaticamente, sem tempo e espaço. Tá? Então, o que acontece? Para algumas pessoas, pode ser que parte dessa energia vai atuar lá no passado, não sabe, pode ser até em outras vidas, entendeu? Pode ser na semana passada, pode ser que esteja já programada para atuar no futuro, num momento que você vai viver no futuro, que você vai precisar dessa energia, então você já está como se fosse ali com essa energia armazenada para você receber naquele momento, tá? Para algumas pessoas pode parecer meio louco isso que eu tô falando, gente, mas vai estudar física quântica que vocês vão entender, tá bom? Já fica a dica para acompanhar o trabalho do Hélio Couto, que ensina tudo de física quântica, tá bom? Então, assim, a energia não tem tempo e espaço. Para quem é reikiano, talvez fique mais fácil de entender, porque no reiki a gente consegue fazer isso, programação da energia para o futuro. Então, se eu sei que eu vou passar por uma cirurgia, por exemplo, eu posso enviar essa energia lá para o futuro no momento que eu estiver recebendo a cirurgia, né, passando pela cirurgia, ou logo que eu acordar da cirurgia e receber naquele momento. Então, gente, isso está disponível, tá bom? Se você não consegue entender, precisa estudar um pouquinho mais do assunto, porque é assim que funciona o universo, tá? Então é isso, a energia atua em múltiplas dimensões, vai atuar naquilo que você precisa, no tempo que você precisa, passado, presente, futuro, tá? Bom, e como é que funciona o Eu Me Permito? O Eu Me Permito é um programa, gente, de tratamento, então, energético, com essa energia, com essa ferramenta da desprogramação, unida à minha intuição. Já vou explicar, né, por que envolve aí a minha intuição. Onde, diariamente, durante 28 dias seguidos, incluindo sábados, domingos e feriados, você recebe tratamento energético, tá? Para que esse tratamento? Depende da edição. Cada edição a gente aprofunda num tema. Quando eu iniciei o Eu Me Permito, as 2 primeiras edições, elas eram mais gerais. Então a gente trabalhava um pouquinho de tudo dentro de uma única edição. Mas aí eu senti de fazer edições temáticas, onde a gente passa 28 dias mergulhadas naquele assunto. Por quê? Porque eu sinto que assim a gente consegue trabalhar mais aquele mesmo assunto, tá? Então, a gente já teve uma edição, por exemplo, de trabalhar as 5 feridas emocionais, né? Quem participou lembra dessa edição, foi uma edição assim intensa, né? Porque a gente curou feridas de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição, de injustiça, né? Foi muito intenso ali.
e um processo de cura, de poder desprogramar das nossas células essas informações que fazem, né, até hoje a gente projetar na vida atual essas dores. Então foi muito rica essa edição. Depois a gente, na quarta edição, tivemos uma edição de cura física e foi assim linda também. Tiveram pessoas que conseguiram emagrecer, pessoas que tiveram cura e mais energia no corpo físico. Foi muito interessante. E uma coisa que eu quero lembrar aqui também: a cada edição você pode colocar a sua intenção para aquela edição. Então tinha gente que queria emagrecer, tinha gente que não, que queria curar uma questão, né, ali ginecológica. Então cada pessoa direciona a sua intenção dentro do programa, claro, dentro desse tema central, mas intenciona o seu objetivo dentro dessa edição. E aí a energia atua de uma forma individual para cada um, tá? Então, quando você se inscreve, você participa desses 28 dias, recebe esse tratamento. Nós já temos algumas sessões desses 28 dias que já são planejadas. Então, geralmente, eu já deixo algumas planejadas que têm a ver com esse objetivo central, mas tem outras que eu vou deixando em aberto. Por quê? Porque lá no meio do caminho, a minha intuição vai trazendo o que o grupo precisa trabalhar. E aí eu vou incluindo essas sessões ali, tá? Já teve casos, por exemplo, nessa última edição, que nós precisou ser trabalhado um mesmo assunto, que a gente trabalhou sabotadores, né? Então, eu vi ali na primeira vez que eu fiz a sessão de sabotadores, que estava programada, eu senti ali, precisa trabalhar mais esse negócio aqui. Então, eu fiz novamente num outro dia para poder ter mais um avanço no processo de cura, tá? Então, a cada dia vai acontecendo isso. Então, a pessoa que participa, ela não precisa fazer nada. Quando ela se inscreve, ela já autoriza que ela vá receber esse tratamento. E ela recebe diariamente dentro do tempo do programa, tá? Mas é claro que esse programa pode ficar muito, muito mais profundo do que simplesmente você estar ali recebendo, tá? Então, ele tem outras coisas inclusas que vão fazer com que o seu cuidado, o seu tratamento, o seu avanço, o seu desenvolvimento pessoal seja muito maior, tá? E aí eu já vou explicar como funciona isso. Então, outra dúvida das pessoas mas como assim? É possível tratar várias pessoas ao mesmo tempo? Sim, gente. Quando a gente faz reiki também não dá para enviar o reiki para várias pessoas ao mesmo tempo? Sim, a energia da desprogramação também é possível enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. E a energia, ela tem endereço e objetivo. Então, quando ela chega em você, no seu sistema, ela vai atuar de forma individual no seu sistema. E aí, lá, para a Ana, que também está participando do programa, ela vai atuar de uma maneira diferente. Para a Zeila maravilhosa, que está aqui, né, participando sempre com a gente, vai atuar da maneira que ela precisa. Então, para cada pessoa, atua de forma individual, tá? A energia está sendo enviada ao mesmo tempo, mas ela tem cada endereço para ir, tá bom? Então, várias pessoas recebem esse tratamento ao mesmo tempo. Bom, já falei que a pessoa não precisa fazer nada específico, tá? Mas o que eu sugiro que faça? Então, assim, quando eu faço esse atendimento, e ali o campo vai mostrando através da mesa da desprogramação as ferramentas que estão saindo, então aonde ali no sistema da pessoa a energia está sendo trabalhada. Então, assim, eu venho trabalhando bastante a minha intuição. E ali durante o atendimento, gente, vem muitas coisas pra mim, tá? Então, assim, vai começando a vir coisas intuitivamente pra mim. E essas informações que vão chegando, né, assim, às vezes são, nossa, coisas muito, muito profundas. Muito profundas. E aí, o tratamento poderia ser só o envio energético. E essas informações que me vieram, ficar só pra mim. Né? Mas o que eu faço? Eu pego essas informações que eu acessei no campo, através da minha intuição, e transformo isso num áudio. Eu gravo um áudio para as pessoas,
com essas mensagens, informações que me vieram durante o tratamento, tá? Então, é por isso que esse tratamento, além da energia da desprogramação, inclui a minha intuição, porque eu começo a acessar várias coisas ali e as meninas, né, elas amam esses áudios, eu acho que é uma cereja do bolo aí, né? Quem tiver aí que já participou, comenta aqui como é que é receber esses áudios. Então, eu pego tudo isso que me veio durante cada atendimento, e cada um é único, gente, assim, é incrível, mas, né, cada dia eu tenho algo ali para dizer. Tem dias que são coisas muito específicas e pontuais, tem dias que são mais coisas, então cada dia é único, tá? E aí, dentro do que eu acessei, eu gravo esse áudio, que são pontos de atenção, pontos de observação, puxõezinhos de orelha, né? Pontos para, fica esperta. Então são realmente assim um grande aprofundamento, porque através desses áudios, com tudo isso que eu acessei no campo energético, é como se de uma maneira mais rápida eu estivesse trazendo para a sua consciência o que você precisa enxergar, tá? Então quando você ouve esse áudio, é como se a gente estivesse compactando aquela sessão na sua consciência, né? Através das informações que eu vou trazendo ali, tá? A Kellen também participou da nossa última edição, vai participar agora da 7ª, tá dizendo, né, que faz toda a diferença. A Soninha também, né, que os áudios são de grande importância, que ela ama, né, traz grande evolução e vai conseguindo ajudar a se compreender melhor. Então é isso. Então eu gravo esse áudio para você, tá? Esse áudio fica disponível. E aí a gente tem como se fosse uma página, né? Uma plataforminha do nosso Eu Me Permito, onde nessa página você consegue acessar as informações ali diariamente. Então tem um botão que você clica, é sempre o mesmo link, e aí você acessa todas as informações. Aí tem os áudios que foram gravados todos os dias, né? No começo eu gravava e colocava esses áudios no grupo de WhatsApp, mas no grupo a gente acaba perdendo informações nas conversas, né? Então agora a gente tem essa página, então nessa página é um link único, basta diariamente você entrar no mesmo link, tá? E aí vai ter todas as informaçõezinhas lá para você, o áudio do dia, os áudios anteriores, se você quiser revisitar os áudios anteriores, ou se um dia você acabou não conseguindo ouvir o áudio naquele dia, e aí você quer ouvir no dia seguinte, e aí o áudio fica disponível lá para você, tá bom? A gente tem essa organização aí para vocês conseguirem acessar as informações de uma forma mais rápida, mais fácil. Bom, e além da gente ter o áudio, eu faço um resumo dessas informações que me vieram intuitivamente num relatório escrito também, tá? Por quê? Porque tem pessoas que gostam mais de ouvir, tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam, por exemplo, assim, eu gosto de ouvir o áudio, mas eu quero ter um resuminho escrito ali para depois eu lembrar das informações, não ter que ouvir o áudio todo de novo. Então, ali no nosso relatório escrito, tem alguns pontos chaves, alguns pontos importantes do que eu falei no áudio, tá? Então, no áudio, geralmente, eu acabo trazendo exemplos, né, trazendo outras informações, e nesse relatório escrito tem um resumo dos pontos que eu acessei intuitivamente. Você pode guardar esse relatório também, voltar a revisar se você quiser, tá bom? Então, a gente faz a entrega dessa forma. Todos os dias tem o tratamento energético, na sequência eu mando o áudio, e o relatório escrito, que você também vai acessando por esse mesmo link ali, né, o atendimento do dia, tá? Então, os relatórios e os áudios servem para isso, para você poder acessar ali conscientemente a informação do que foi trabalhado, pontos de atenção, recomendações, sugestões, né, para que você traga mais consciência e vá ter um resultado mais rápido também, tá? Não é obrigatório você ouvir, né? Se você não quiser, enfim, passar um dia não ouvir, não é obrigatório. Esse é um diferencial aí do trabalho que eu recomendo você ouvir. E aí eu brinco, né? Gente, você não precisa nem parar a sua rotina. Esse áudio dá pra você ouvir em qualquer momento do seu dia. Eu brinco que dá assim,
vai lavar a louça, vai fazer seu almoço, coloca lá o áudio, já liga o áudio, fica ouvindo enquanto você está organizando alguma coisa na sua casa, ou você está dirigindo, pode colocar o áudio ali para tocar, e aí você vai ouvindo aquelas informações. Então você não precisa parar absolutamente tudo para ouvir. Você pode ouvir enquanto você está fazendo outras coisas, se você quiser, tá? E aí eu falo também, né? Muitas vezes a gente está na resistência e não se organiza para fazer esse movimento. Mas eu desejo muito, né, que as minhas clientes do Eu Me Permito criem essa rotina, a rotina do Eu Me Permito. Então eu tenho o meu momento ali que eu vou colocar o meu áudio para tocar, vou ver o que foi trabalhado naquela sessão e vou refletir sobre aqueles pontos na minha vida, como isso chega para mim, como isso me afeta, tá? Bom, e o que a pessoa sente ao participar? Enfim, sente, né, muitas coisas. Cada sessão é única, cada edição é única e cada pessoa é única. Então, os sentimentos são dos mais diversos, tá? Nós temos, às vezes, sessões, momentos do nosso programa que eles são mais intensos, que a gente acessa informações mais difíceis, emoções mais difíceis, tá? E isso acontece por uma necessidade de um processo de limpeza que está acontecendo, de chegar a essas informações, o que é importantíssimo para o nosso processo de cura, tá? A gente não acessar informações dentro de nós, as nossas emoções, isso não nos ajuda, isso nos atrapalha. Então tem momentos que podem sim ser mais intensos, mas tem momentos incríveis, muito gostosos, onde a gente sente que a nossa autoestima está melhor, onde a gente percebe que a nossa relação com o outro foi para um outro nível de relação, de mais intimidade, de mais profundidade, de mais respeito. A gente sente mais alegria, mais disposição, mudanças no corpo físico. Então, são muitas coisas, tá? Outra questão se eu sentir algo desconfortável e se eu precisar de ajuda com relação ao que eu estou sentindo. Se você estiver ali num desconforto, se você precisar de um apoio, você pode contar com o grupo, tá? Então, nós temos nesse programa um grupo das participantes para que vocês possam trocar e também pedir ajuda. Então, quando você está, de repente, ali numa sessão, você com alguma questão emocional, precisa trazer algo, você pode trazer. E eu vou te direcionar de uma maneira terapêutica ali, para te ajudar com relação àquilo que você está sentindo, que você está vivenciando. Então, você não está sozinha nesse programa. Você tem apoio, você tem suporte. Nós temos trocas também. Então, dentro desse grupo, você pode trocar com as pessoas, às vezes uma compartilha alguma coisa que acaba reverberando de uma forma muito positiva para o grupo todo. É muito legal essa troca, tá? Então, a gente tem esse grupo de apoio, tá bom? Então, essas transformações que a gente vai vivenciando, como que eu vejo que as participantes têm experimentado as transformações dentro dos programas que nós estamos tendo? Tem algumas lives que estão aqui no meu perfil com convidadas que contaram um pouquinho das histórias, dos resultados delas, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui também, tá bom? Inclusive a gente teve uma ontem. Então, assim, tem pessoas que veem essa mudança na energia com chegada de novos clientes, então uma mudança ali no profissional, cliente chegando, muitas delas conseguindo se posicionar melhor, tanto nos relacionamentos quanto com relação à parte profissional, cobrar pelo trabalho, aumentar o valor de atendimento que não conseguia, melhora em relacionamentos em geral, relacionamentos afetivos, com filhos, relacionamentos com outras pessoas, profissionais, transformações também com relação a emagrecimento, a cura no campo físico, tá? A solucionar algum conflito, a acessar ideias para conseguir realizar algo que gostaria de realizar. Então, são
vários tipos de transformações que acontecem, tá? Muito incríveis. Outra coisa que às vezes algumas pessoas ficam em dúvida. Tem um grupo, preciso olhar o grupo todo dia, participar do grupo? Não, o grupo, ele é um canal para a gente poder trocar, dar suporte. Ali diariamente eu mando um recado, quando eu fiz a sessão do dia, eu aviso, pessoal, a sessão de hoje já está disponível, então eu aviso ali no grupo e o link para você acessar a sessão é sempre o mesmo. Então, na prática, se você não for uma pessoa muito de participar de grupos, ali, né, você não precisa ficar olhando o grupo todo dia, se você não quiser. Basta você entrar no link que fica disponível para você acessar a sessão do dia, ouvir o áudio, tá bom? Outra pergunta é se eu não participar de uma edição. Então, se eu não conseguir participar de uma edição, eu posso fazer essa edição em outro momento? E aí, é assim, a cada mês a gente tem uma edição do Eu Me Permito. Ela dura 28 dias. Mas, a cada mês, nós temos uma edição diferente, tá? Então, se você perdeu uma edição, você pode sim se inscrever na próxima, mas vai ser de um assunto diferente do que foi trabalhado, tá bom? Então, cada edição é única, a gente aprofunda num tema específico. Então, a gente já teve a edição de trabalhar as feridas emocionais, já tivemos a da cura de questões físicas, de saúde física, nós tivemos a edição de poder de manifestação, nós acabamos agora a edição do merecimento e agora a gente está indo para uma edição que é sintonia com a criação e o nosso propósito, tá? Essa edição, gente, eu já sei antecipadamente que ela é uma edição muito, muito, muito profunda, tá? Algumas pessoas não vão querer participar dessa edição. Por quê? Porque vão entrar na resistência, tá? É um assunto muito profundo. A gente tá falando de amor, gente. Amor. Tanto que a gente vai trabalhar, como eu falei pra vocês, a energia de Holly nessa edição, tá? Então, dentro do programa vai ter sessões que a gente vai trabalhar o receber a frequência de Holly nas nossas células. Então, a gente está falando de uma nova conexão com o divino, de acessar o nosso eu superior, que é o divino em nós, assim, de uma forma muito mais profunda, de modificar a nossa relação com esse divino em nós, tá? E nós temos um grande medo disso, entendeu? Né? Então, assim, muitas pessoas vão resistir a estar nessa edição. Então, eu sei que essa é uma edição para as pessoas corajosas, que querem realmente, assim, ir para um outro nível de relação com a sua própria divindade, tá? Então, vai ser uma edição, assim, muito especial, muito mesmo. Se você sentiu aí no seu coração um quentinho, um chamado, vem. Não se deixe cair na tentação das vozes da resistência. Como eu falo para as minhas clientes, a resistência nunca dorme. Ela não dorme. A resistência vai ficar sempre aí dentro de você. Não acredite, não ache que vai ter um dia que não vai ter resistência. Vai ter. E a resistência, gente, ela é assim. Quando você tá se cuidando, ela tá lá quietinha, né? Mas dá uma vacilada para você ver o que acontece. Você cai de cara no chão. E, inclusive, esse é um dos motivos da proposta desse cuidado ser diário. Porque se a gente vacilar, a resistência vem e passa a perna na gente. Então, gente, não acredite que vai ter um dia que a resistência vai acabar, que não vai ter mais resistência. Não, ela sempre vai estar aí. Todos os dias você precisa acordar com esse objetivo de vencer a resistência. Pode ser que para alguns a resistência seja ir fazer a sua atividade física de manhã,
Para outros pode ser que seja escrever um texto, um post, preparar uma live, abrir uma live aqui no Instagram. Pode ser que para outros a resistência seja dizer para o marido que se sentiu ferida com algo que aconteceu na relação entre eles. Pode ser que a resistência seja dizer não para aquele alimento que você ainda come, mas que você sabe que não é legal para você. Talvez a resistência seja dizer eu te amo, sem saber se vai receber eu te amo de volta. Qual é a sua resistência? Todos os dias é importante você estar determinada a vencer a resistência, porque ela estará lá, te esperando todos os dias. E se você então está preparada para começar a vencer mais essa resistência, por estar mais conectada com a sua parte divina, com a sua luz, então você precisa estar com a gente nesta 7ª edição do Eu Me Permito. Nessa edição também, né, vai ter algo muito, muito especial. Eu não estou com o livro aqui porque ele ficou lá no meu quarto, mas a gente vai estudar o Kybalion, que é um livro que fala das 7 leis, 7 leis que estão ligadas à criação, tá? E para a gente poder criar uma realidade próspera, uma realidade conectada com aquilo que a gente quer realmente, nós precisamos conhecer como funcionam as leis, tá? Tudo no universo o universo ele é regido por várias leis. E as leis, elas operam, você tendo consciência delas ou não. Não importa se você sabe ou não que uma lei existe, mas ela está operando o tempo todo. Então, existem várias leis que regem o nosso universo, tá? Então, só para ficar fácil o exemplo, tem a lei da gravidade. Se você for lá pular de um prédio, né, porque você fala assim, não, agora eu vou pensar positivo e agora eu vou vencer a gravidade. Pula do prédio para você ver, você vai se matar lá embaixo, entendeu? Não façam isso, tá bom? Então, existe uma lei que opera aqui, né, que é a gravidade, por exemplo, tá? Essa não é uma das leis que a gente vai estudar, a gente vai estudar outras leis, tá? Um exemplo de lei que a gente vai estudar é a lei da causa e efeito. Então, tudo o que a gente está tendo de resultado na nossa vida é um efeito de causas produzidas por nós mesmas. Essas causas podem ter sido produzidas nessa encarnação ou em outras. Lembra que eu falei no início da live que não importa, né? Assim, o fato de você morrer, você leva tudo, você, né, já plantou, colheu até hoje. Então, não tem essa de dar reset depois que morre. Não, você vai levar tudo o que você plantou e colheu, tá bom? Então, tem a lei de causa e efeito. Às vezes, hoje, a gente está colhendo efeito de coisas produzidas há 10 mil anos atrás. Vai saber, né? Então, tenhamos também paciência e perseverança no nosso processo de autocura. Então, o que você vai produzir a partir de agora, ouvindo isso que eu estou falando? Quais são os efeitos que você quer colher? Então, olhe para as causas que você vem produzindo. Acontece que causas não é somente uma ação. As causas começam nos nossos pensamentos. Os pensamentos criam realidade. Então, não adianta você fazer tudo certinho se lá na sua cabecinha você está tendo pensamentos que estão negativando tudo isso que você está tentando criar. Então, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os sentimentos e com as ações. Isso traz causa e efeito, né? Então, se eu tô lá, de repente, brigando mentalmente com o meu marido na minha cabeça, é isso que eu tô produzindo. Aí, aparentemente, eu faço tudo bonitinho, sou uma esposa linda, maravilhosa, mas aí toma uma bordoada, né? E aí ele tá lá, é agressivo, briga comigo. E aí, nossa, mas por que ele fez isso? Eu sou tão boazinha. Por quê? Porque lá nos meus pensamentos eu tô lá tendo um conflito com ele, né? Então, um exemplo, tá
tá bom? E aí a gente precisa olhar para isso em tudo na nossa vida. Tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir enxergar, por quê? Porque às vezes essas causas estão, né, há alguns anos atrás, em outras dimensões. Então, é um exemplo de lei que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro das nossas sessões essas leis, para a gente entrar em sintonia com essas leis, com essas 7 leis que a gente vai estudar. E a gente vai fazer um estudo dirigido ali desse livro nessa edição, tá bom? Então, a gente vai ter um encontro ao vivo para a gente poder estudar esse livro, para a gente poder estudar essas leis, para a gente começar a entender melhor como que a gente aplica isso na nossa vida, como que a gente se alinha melhor com essas leis, para que a gente tenha melhores resultados, tá bom? Bom, gente, é isso. E se você ficou com alguma dúvida ainda do Eu Me Permito, pode me perguntar. As inscrições estão disponíveis no link aqui da minha bio, tá bom? Então é só clicar lá no link e fazer a sua inscrição, tá? Então é isso, tá bom? Qualquer outra dúvida, vocês podem me chamar aqui. A gente tem prazo de inscrição, tá bom? Porque quando a gente começa, a gente fechou a energia do grupo e aí não tem mais como entrar. Inclusive, tiveram pessoas na última edição do Merecimento que ficaram de fora, porque esqueceram, perderam o prazo de se inscrever e aí quiseram entrar quando, né, no primeiro dia ali que a gente começou. E eu não deixo entrar, não deixo, tá bom? Então, a gente tem um último dia para se inscrever, que é o dia anterior a gente começar. A gente começa quarta-feira, tá bom? Então, até terça-feira é possível entrar. E depois não mais, tá? E aí, como eu já falei, né, na 8ª edição vai ser outro assunto, tá? Então, a oportunidade de você trabalhar essa sintonia com a criação, de você conhecer essas leis, se alinhar com essas leis, se conectar mais profundamente com o seu eu superior, com o divino em você, é agora, now, tá bom? E aí é só clicar no link da minha bio, que lá tem, né, o link para o Eu Me Permito para você se inscrever, tá bom, meus amores? Então, tô aqui de coração aberto, esperando as corajosas que vão querer se alinhar com esse divino, potente, poderoso aí, trazer transformações incríveis, inimagináveis depois dessa edição, tá? Teremos transformações inimagináveis. Aguardem os depoimentos que vão acontecer, que vocês vão ver, tá bom? Quem estiver lá verá. Um grande beijo!